E aí? Eu quero. Eu vou falar hoje a respeito de. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre experiências, coisas que eu passei no meu trabalho. Eu trabalhei durante mais de 11 anos e 6 meses de carteira assinada, né? O famoso CLT. E eu passei por várias experiências bem. Algumas foram alguns traumas, teve experiências boas, mas a maioria foram experiências ruins, tá? Eu vou contar, eu vou contar uma história aqui. Foi o seguinte: eu trabalhava numa metalúrgica. Aí, o que é que acontece? Eu era uma caldeiraria e a gente cortava, no meu setor, eu cortava tubos, tubulação de aço carbono, no estaleiro. Então a gente recebia os desenhos da equipe técnica, né, do engenheiro lá e tal. E eu tinha que calcular, fazer o desconto de material. Quem trabalha com caldeiraria sabe. Você faz o desconto de material, aí a peça que sobra ali no valor, aí você tem que cortar o tubo daquele tamanho. Aí a tubulação vai para o montador, depois para o soldador, depois para a pintura, para a logística, até chegar no navio para ser instalado. Aí na minha carteira assinaram montador, mas na verdade eu era encanador industrial. Mas cometer esse erro, para variar, né? Aí, sim, e eu também cortava umas peças que ia para dobra. O que é a dobra? A dobra é o seguinte: o cara pega um tubo, ele coloca lá na máquina e vai dobrar. Simplesmente é isso. Então tem alguns que tem que ter um ângulo de 90 graus, tem que dobrar às vezes 45, 30 graus e assim vai. Só que a gente que era do corte, quando a peça ia para dobra, a gente tinha que cortar o tubo um pouquinho a mais. Se fosse um exemplo, né? 1000 milímetros, então a gente tinha que cortar 1100 ou 1200 milímetros para ir para a dobra, porque quando o operador lá ele dobrava, o tubo diminuía um pouco, dava uma alteração no tamanho. Aí essa margem era de segurança. E tudo bem, só que aquela coisa, né? Quem é CLT sabe, pô, que quando tá na correria, você às vezes dá um vacilo. É algo totalmente normal. Quem diz que isso não é normal é porque é doente e porque não sabe o que está falando, ou é um sociopata, ou está querendo te constranger de alguma forma. Porque isso é a coisa mais normal do mundo. É você cometer algum erro. Aí eu fui cortar uma peça que ia para esse setor de dobra, entendeu? Ok. Cortei a peça e mandei. Quando o ceboso lá recebeu a peça, ele, ele botou na máquina, né? Fez a dobra. Não, aliás, minto eu. Antes deles botarem a peça para dobrar, eles mediam com a trena para ver se estava com essa margem a mais que eu falei, né? Aí o cara recebeu lá e eu cortei um tubo que eu só botei, acho que foi 50 milímetros. Foi 30 milímetros a mais. Que é pouco, sabe? É pouco. Aí não pode arriscar. Quando isso acontecia, o que é que todo mundo lá da dobra fazia? Chegava lá no corte, no meu setor, e dizia: ó, fulano, essa peça aqui tu cortou menos. Eu vou te dar essa peça, aí tu corta outra certinha, maior, para eu fazer lá o trabalho. Tem como tu agilizar? Tem, pô. Agora. Pegava lá, tal, cortava, toma aí, pô.
valeu, pá, desculpa aí, pô. Não, de boa, pô. Mas esse ceboso, ele queria. É o babão, né? O famoso babão, que quer se prevalecer puxando o tapete dos outros. Um merda, um bosta. Tô quase falando o nome dele, velho, mas é melhor não, porque eu tô fazendo esses vídeos pro YouTube, né? Pro Brasil todo. Mas vai que alguém que conhece, enfim. Aí esse idiota viu que a margem tava errada. Meu irmão, o cara tava numa distância de 10 metros, pô, de mim, assim, 10 metros. Ele ia andar 10 metros, ia me dar, ó, corta outro. Aí eu entregava em 2 minutos e ele voltava. O que é que o cara fez? Pegou a peça que eu cortei errado, andou 100 metros, foi lá pra puta que pariu, chamou o supervisor e disse, olha, fulano cortou errado, Robson cortou errado a peça. Meu irmão, o cara tava a 10 metros de mim, pô. Eu ia resolver o problema do cara ali em 2 minutos. Ele preferiu andar 100 metros para chamar o supervisor para me prejudicar. Aí chega o supervisor, ficou puto comigo, fala, pô, tu tá com o olho aonde? Não sei o que. Eu na época jovem, né? Porra, 18 anos, fiquei meio recuado. Tanto é que nesse dia, depois que o supervisor ele deu essa comida de rabo em mim, ele depois, antes de terminar o expediente, ele veio, ficou puxando assunto, botou a mão assim no meu, ei, tudo bom, rapaz? Como é que tá lá a cidade? Tua cidade, não sei o que. E aí, vai tomar uma cerveja sábado, tal. Sabia que eu bebia na época. Mas o cara fez isso, pô. E o cara da minha cidade, velho, porque nesse estaleiro trabalhavam pessoas de várias cidades, né? Do entorno. O cara da minha cidade, irmão. O cara era. Não chegava a ser vizinho assim, era de outro bairro, mas da mesma cidade, irmão. O cara fala um negócio desse. Aí é aquela coisa, pô. O babaca, ele tá em todo lugar, irmão. O que a gente tem que fazer, para quem é CLT, o conselho que eu dou é esse. Se esforce para fazer o melhor. Se você errar e o babaca querer puxar seu tapete, nem enfrenta esse idiota. Vai no supervisor, explica, ó, foi na correria tal. Por isso que eu errei. Foi mal, desculpa. E se o babaca insistir, né? Porque tem escroto que ele insiste, pô, ele fica te perseguindo. Aí você chama ele na grande. Isso, ó, não precisa tu fazer isso não, pô. Tu tá querendo crescer atrapalhando a vida dos outros. Fala o teu, porra. Fala o teu, porra. Tá querendo crescer derrubando os outros, é? Deixa de ser idiota, porra. Eu acho assim, cara, que se você for tímido, que eu ainda sou um pouco, mas eu tô me soltando mais, né? Principalmente depois que eu tô gravando aqui pro YouTube, eu tô me soltando mais, tô tentando melhorar minha dicção também, que não é perfeita. Mas o que eu digo é isso, tem que enfrentar, irmão. Reaja, tem que reagir, velho. Não tô falando de violência não, é reagir, é chamando o cara pra trocar ideia, é indo no RH, ó, tá acontecendo tal coisa, não tenha vergonha não, fale mesmo, pô. Fale mesmo, tá acontecendo tal coisa, não tô gostando. Esse caso meu, né, se fosse hoje, eu iria conversar com o supervisor e iria conversar com ele. Dizer, ó, tu não tinha necessidade de andar 1 quilômetro para chamar o supervisor não, pô, eu tava do lado ali, por que tu não foi, pô? Por que tu não falou comigo, pô? A gente é parceiro, irmão. Por que tu faz isso, pô? Por que tu fez isso? Precisa disso não, cara. Ó, não quero conversar contigo não, viu, negão? Ah, se tu precisar de mim, torce pra tu não precisar, viu? Então é isso. Eu vou fazer uma série de vídeos falando coisas que aconteceram comigo, né? Esse tipo de problema. Quero passar essa experiência para que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Essa é a minha intenção aqui. Pelo menos por hora, essa é a intenção, né?
E o nome do canal é Dark, porque Dark representa um luto das pessoas que eu perdi ao longo da vida, e um luto pela vida da matéria, porque o mundo e sociedade, o mundo da matéria, criada pelo Demiurgo, ele é um sofrimento muito grande. Então eu tenho um luto a respeito disso, entendeu? Eu vou, por enquanto eu vou ficar falando mais questão de trabalho, mas eu vou entrar também nas minhas ideias de... Eu estudo um pouco de ocultismo, de espiritualidade. Eu assisti muito aquele Hélio Couto na época. Hélio Couto era bom. Quer dizer, foi bom, né, durante um tempo. Depois foi uma fase que passou. Eu acredito que o ser humano ele é feito assim, de fases, sabe? Aí você morre e renasce em outra fase. Depois morre de novo e renasce de novo, até chegar à última morte. Que você vai para outro plano, e no outro plano é outra vida, né? A gente não sabe o que é que acontece, infelizmente. Muita gente tem teorias, né? A respeito da morte, a respeito do mundo espiritual. Quem é católico acredita no purgatório e no paraíso. Evangélico é paraíso ou inferno. Espírita kardecista acredita em colônias espirituais e no umbral. E na reencarnação, né? Que é o carro-chefe do espiritismo kardecista é a reencarnação. Porque só através da reencarnação é que o ser humano evolui. Hoje eu não acredito nessa teoria. Eu acredito em reencarnação, mas como uma espécie de castigo, uma espécie de prisão criada pelo Demiurgo. Mas é isso aí. Eu vou tentar todo dia postar um vídeo de 6 da noite. Eu gosto de gravar na madrugada. Eu aproveitei hoje que eu estou sozinho aqui. Mas geralmente vai ser mais de madrugada mesmo. Então é isso aí. Valeu. Se você se identificou comigo ou com o que eu falei, considera se inscrever aí, deixar um like. Eu vou agradecer muito. E é isso aí. Valeu.